Um obreiro adventista foi assassinado cruelmente, mas através de sua morte muitas pessoas se converteram. Se você quiser saber mais, então fique comigo até o final desse vídeo para não perder nada. Olá, seja bem-vindo ao canal História do Adventismo, o único canal em língua portuguesa que tem como foco a história da Igreja Adventista. É verdade. Eu me chamo Daniel Firino, sou graduado, especialista e mestrando em História. E venha comigo conhecer a nossa história. É claro. Você já ouviu falar de algum missionário que morreu enquanto trabalhava para Deus? No vídeo de hoje vou contar um pouco sobre a história de um comportor que foi morto enquanto se dirigia para o trabalho missionário. Mas só lembrando, se você quiser continuar recebendo vídeos inspiradores como esse, feito por um historiador especializado e que contribuirão para o seu crescimento espiritual, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Era logo cedo quando se ouviram vários tiros. Algumas pessoas depois encontraram o corpo de um homem próximo a um riacho. Os moradores ficaram em choque ao ver que se tratava de um homem que era conhecido como o Viajante. Durante muito tempo, esse homem vinha vendendo Bíblias e outros livros na região. Finalmente chegou ao local uma pessoa que o conhecia. Esse homem se chamava Rafael Lopes Miranda. Rafael Lopes Miranda nasceu em Porto Rico. O seu pai, José Lopes, era da Espanha. Vinha de uma família de militares que chegou à ilha perto do início do século XIX. Sua mãe, Amália Miranda, era de Porto Rico. Os Lopes Miranda também tiveram uma filha, Júlia, que ficou conhecida por sua memória prodigiosa, pois recitavam passagens inteiras do livro do Antigo Testamento de memória durante as reuniões de oração. O pai de Rafael era um sapateiro que mal ganhava o suficiente para sustentar a família. Quando criança, Rafael saía cedo de casa em Puerta de Tierra para ir à praia coletar conchas. Ele também decorava caixas de charuto vazias e as vendia como caixa de joias para as senhoras ricas da localidade. Com isso, ele contribuía para o sustento de sua família. Além da renda de suas caixas de joias, Rafael ganhou dinheiro na Baía de San Juan quando grandes navios dos Estados Unidos chegaram à ilha e os americanos jogavam moedas para as crianças pegarem. No dia de sol, enquanto mergulhava em busca de moedas na baía, Rafael percebeu que todos os outros meninos haviam desaparecido da água e gritavam com ele no cais. Quando ele se virou, viu uma barbatana de tubarão vindo em sua direção. Ele nadou o mais rápido que podia e subiu em uma boia. O seu coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. De repente, ele sentiu um calafrio que gelou até a sua alma. O tubarão ainda estava por perto e durante 3 horas ele ficou rodeando o menino. Essa não foi a única vez que Deus salvou a sua vida. Outra vez foi quando, com 10 anos, passeando entre amendoeiras e pés de acerola, no bosque de Puerta de Terra, sentiu uma presença estranha. Ele imediatamente olhou ao redor e ao longe viu um leão que havia escapado do circo. Rafael ficou agarrado a uma árvore durante algumas horas, enquanto o leão faminto circulava, até que os treinadores do circo chegaram e assumiram o controle do animal. Rafael costumava citar esses 2 eventos para provar que Deus tinha um plano especial para a sua vida. Durante a adolescência de Rafael, seu pai José Lopes morreu inesperadamente em um naufrágio. Depois de saber que os Estados Unidos estavam prestes a conquistar Porto Rico, José Lopes decidiu voltar à Espanha e mandar buscar sua família posteriormente. Infelizmente, enquanto se aproximava do porto de Málaga, uma forte tempestade afundou o navio nas águas turbulentas do Mediterrâneo, afogando todos os passageiros. A notícia chegou à casa de Lopes Miranda em Porta de Terra como um raio e mudou completamente a vida de Rafael. Com apenas 15 anos, ele foi forçado a assumir a responsabilidade de um adulto. Ele encontrou um emprego em uma lavanderia e loja de limpeza, onde logo se tornou supervisor. O aumento do salário permitiu que parte de sua renda fosse usada para fazer apostas em corrida de cavalos. Parecia que ele foi abençoado com boa sorte. Com apostas bem-sucedidas e ganhando na loteria, ele investiu em terrenos e casas e colocou sua mãe e irmã em um lar confortável. Tudo parecia contribuir para o sucesso financeiro do jovem Rafael. Em 24 de junho de 1904, Rafael se casou com Esperança Cortijo Martinez, e eles se mudaram para uma grande casa na rua Monserrate,
perto de Puerta de Tierra, em Santurce, Porto Rico. Ele trouxe sua mãe e irmã para morar com eles e em uma casa menor atrás da casa principal. A essa altura, ele havia começado seu próprio negócio de lavanderia e tudo parecia apontar para a prosperidade econômica do jovem casal. Mas a morte de um dos seus filhos deixou Rafael arrasado. Ele recorreu ao álcool para amenizar a sua tristeza e ganhou o apelido de Besta de Santurce, devido às suas violentas explosões contra a esposa e seus filhos restantes. Rafael se converteu ao Adventismo em 1912, graças à página rasgada de uma Bíblia que ele encontrou presa entre alguns trilhos da ferrovia. Seus olhos caíram sobre a passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No dia seguinte, um comportor bateu à sua porta. Este homem recitou a Rafael as mesmas palavras que ele havia lido no dia anterior. Ele ficou tão maravilhado com essa coincidência que começou a estudar a palavra de Deus com o comportor e posteriormente com o pastor William Steele, presidente da missão porto-riquenha. Depois de alguns meses, Rafael e toda sua família foram batizados. Rafael aprendeu rapidamente os meandros da comportagem. Ele obteve grande sucesso em suas vendas, tanto financeira quanto espiritualmente. O pastor William Steele imediatamente viu o potencial de liderança em Rafael, cujos talentos poderiam promover a obra adventista em Porto Rico. Convidou Rafael para atuar como diretor de publicações, cargo que ele ocupou de 1915 a 1917. O valor que o pastor Steele deu a Rafael fica evidente no fato de que ele incluiu Rafael no comitê consultivo da missão, além de suas responsabilidades de treinar comportores. Sua leitura da Bíblia e de outros livros religiosos que vendeu fizeram dele um professor habilidoso da palavra de Deus. Quando terminou de visitar a maioria das cidades do lado leste da ilha, Rafael fez planos para se mudar com sua família para o lado oeste. Em 1917, ainda trabalhando na missão porto-riquenha, mas ansioso para estender sua esfera de influência, Rafael conheceu a senhora Lúcia Fuertes, uma senhora dominicana que ansiava que Rafael vendesse seus livros em sua ilha. Em 1919, o nome de Rafael deixou de aparecer nos anuários da Associação Geral. Ele viajou para a República Dominicana para trabalhar em tempo integral como evangelista de literatura. A experiência de Rafael durante sua primeira aventura missionária em um país estrangeiro confirmaram sua fé na obra que o Senhor havia chamado para fazer. Ele escreveu sobre uma dessas experiências em uma carta para sua esposa, no qual ele contou como um anjo do Senhor o salvou da morte certa por uma areia movediça. Quando Rafael voltou a Porto Rico, participou de uma reunião de comportores em que foi feita uma convocação urgente para começar a trabalhar na Venezuela. Profundamente comovido com esse chamado e convencido de que o Senhor o estava chamando para esta terra longínqua, ele decidiu se mudar com a sua família para lá. Ao chegar à Venezuela em 1919, percebeu que o trabalho mal havia começado e lá só tinha 2 pastores. A nascente igreja adventista se reunia aos sábados na espaçosa casa do pastor Baxter com sua esposa Margarete e seus 2 filhos, Elizabeth e William. Devido à forte resistência de alguns líderes da religião oficial do país, o pequeno grupo de fiéis durante um culto teve pedras atiradas em suas janelas, enquanto escutavam gritos de Viva a Virgem Maria. Apesar do domínio do catolicismo na vida religiosa e política da Venezuela, as excursões foram feitas à luz do Evangelho. Rafael lançou a obra adventista no interior do país. Poucos protestantes haviam penetrado nas selvas do sul daquele país, precisamente por causa da amarga perseguição da igreja oficial. E Rafael não sabia o que o esperava. A cidade de Camagua foi o centro do trabalho mais fecundo de Rafael Lopes. Esta cidade era um centro comercial. Nesse lugar, ele conheceu o empresário chamado Júlio Garcia. O empresário ficou tão impressionado com o missionário que estabeleceu uma amizade profunda e sincera. Garcia abriu caminho para Lopes conhecer outros empresários que também desejavam estudar a palavra de Deus. E anos depois, Garcia tornou-se o primeiro pastor adventista de origem venezuelana. De Camagua, Rafael dirigiu-se para São Cristóbal, na província de Táchira. Então ele começou a sofrer perseguição de vários padres. No caminho ele passou por Puerto Nutrias, onde resolveu ficar por alguns dias.
mas o padre da região acusou falsamente Rafael de querer promover um levante entre os indígenas. Rafael foi preso e depois de alguns dias o carcereiro percebeu que deveria ter algo de errado com a acusação, pois ele estava se comportando muito bem. O carcereiro comunicou ao prefeito sobre o bom comportamento de Rafael, mas como a acusação tinha sido feita por uma pessoa importante da cidade, ele enviou o caso ao governador da província, que enviou seus emissários para investigar o caso. Eles chegaram à conclusão de que Rafael possuía cidadania americana e deveria ser solto. O governador enviou um pedido de desculpas e um salvo-conduto que informava que quem impedisse o livre movimento do portador poderia ser condenado à morte ou à prisão perpétua. Ao chegar em São Cristóvão, Rafael fez da cidade uma base de operações e passou a trabalhar em várias cidades vizinhas. As perseguições continuaram e, com menos de um mês que estava na cidade, ele já tinha sido convocado para um tribunal, sendo acusado de distribuir literatura imoral. A acusação foi feita pelo padre local. O juiz o inocentou após ler todos os seus livros. O padre, inconformado com a decisão, chegou bem perto de Rafael e disse: "Desta vez você se livrou do tribunal, mas não vai se livrar de mim." Alguns dias depois, tentaram envenenar o comportor, mas o garçom se arrependeu e retirou o prato com veneno enquanto Rafael orava agradecido pela comida. Apesar das ameaças de morte, Rafael continuou seu trabalho nesta parte do país. Tendo acabado de terminar uma de suas últimas entregas em Mérida, escreveu uma carta de 4 de abril de 1922, dirigida aos irmãos da missão da Venezuela. "Hoje terminei de fazer a entrega aqui. Deus me ajudou, caso contrário seria impossível. Seria preciso vir aqui para saber o que significa lidar com padres. Eu ouço coisas depois de fazer entregas que me fazem pensar que os anjos me resgataram das mãos de homens maus." Por causa de várias cartas que Lopes enviou à sua esposa Esperança, que estava em Porto Rico, explicando seus encontros desagradáveis com padres hostis, o pastor Stille da missão Porto Rico enviou-lhe um telegrama pedindo que Lopes voltasse para Porto Rico. Rafael não queria voltar, pois acreditava que isso era perder para Satanás. Em 14 de maio, após se encontrar com um grupo de fiéis, Rafael Lopes Miranda partiu para a aldeia serrana de El Cobre. Como a viagem era longa, ele passou a noite em La Raia. No dia seguinte, 15 de maio, ele continuou a sua viagem. Algum tempo depois, ele parou para descansar próximo de um riacho. Enquanto estava distraído, 4 homens se aproximaram e atiraram contra ele. Rafael foi morto cruelmente com 13 tiros e várias punhaladas. Os assassinos levaram alguns pertences, mas deixaram um cinto que havia 850 pesos. Algumas pessoas que moravam perto ouviram os tiros e, quando chegaram ao local, encontraram o corpo sem vida. Levaram-no para El Cobre, mas o padre não deixou que ele fosse enterrado no cemitério, e ele foi enterrado ao lado. As investigações levaram a 2 dos 4 assassinos. Eles confessaram que o padre de São Cristóbal havia contratado eles para matar o comportor. Após a morte de Rafael, muitas pessoas se converteram devido ao grande testemunho do homem que ficou conhecido na localidade como o Viajante. Em 1977, o diretor de publicações da Associação Geral visitou a remota aldeia de El Cobre, na Venezuela, para prestar homenagens a um mártir caído, Rafael Lopes Miranda, um evangelista literário porto-riquenho assassinado em 15 de maio de 1922. Os restos mortais de Rafael Lopes Miranda repousam no cemitério de El Cobre, aguardando a segunda vinda do Senhor. Então, o que você achou desse vídeo? Se gostou, aproveite e já deixa o seu like, porque assim eu posso continuar fazendo mais vídeos como esse. O vídeo ele foi baseado em um artigo da Enciclopédia Adventista feito por Lourdes Morales e também do livro O Viajante. E as referências estarão aqui na descrição desse vídeo. Então, até a próxima e tchau!